A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa: você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá amigos, como estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Bruno Horta, como você já sabe, mais uma vez apresentando o Panorama. Panorama é o programa aqui da TV Câmara que vai trazer comentários e destaques do que tem acontecido de mais importante nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. Antes da gente começar, fazer aquele lembrete importante, você já está aqui, ou no YouTube, ou você está no Facebook, ou você está no Instagram, ou você está no X, acompanhando a TV Câmara de Macaé. Então, aproveita e siga a gente em todas as redes sociais. Dessas que eu falei, inclusive nessa que você está assistindo, é claro. E divulga também, porque é sempre importante a gente saber o que acontece na política da nossa cidade. A política, de forma geral, vocês sabem disso, o governo, ele é dividido aqui no município em dois poderes, o legislativo e o executivo. Muita gente acha que são três poderes. São três poderes a nível estadual e a nível federal. Mas quando a gente fala de Macaé, quando a gente fala de município, nós temos dois poderes, o legislativo e o executivo. Legislativo somos nós aqui na TV Câmara, trazendo o que acontece de mais importante nas sessões da Câmara Municipal. E eu aproveito esse programa sempre para explicar um pouquinho das coisas que acontecem, como a Câmara Municipal funciona, como os vereadores trabalham. Então, todo o panorama, além das notícias e dos comentários, você vai ter também um pouquinho de explicação do que acontece no dia a dia das sessões da Câmara e seus regimentos, ou o seu regimento interno. A Câmara logo, logo faz também um intervalo, ela tem um recesso no mês de julho. Isso não quer dizer que a Câmara está fechada. Quando existe o recesso de julho, do final do ano, os vereadores e os gabinetes continuam funcionando normalmente. O que só não acontece são as sessões deliberativas ou de votação da Câmara Municipal, que acontece lá no plenário, que, por falar nisso, elas são transmitidas ao vivo toda terça e quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã. E se você perdeu alguma sessão, ou se você perdeu algum programa aqui da TV Câmara, corre no YouTube ou corre nas redes sociais da TV Câmara, @Câmara de Macaé, que está tudo lá. Além das sessões, as notícias, as matérias, os informativos, uma galera profissional que trabalha aqui, que é muito talentosa, e eu fico feliz de fazer parte. Mas vamos lá, vamos ao que interessa no panorama de hoje. Vamos destacar o que tem acontecido nas últimas sessões. Por exemplo, a vereadora Leandra Lopes, ela aprovou em segunda discussão, e eu quero ressaltar essa segunda discussão, porque projetos de lei, eles são votados em 2 turnos, em 2 momentos, em 2 sessões diferentes. Existem exceções para essa regra, e quando elas acontecerem eu vou trazer aqui para vocês. Mas ela aprovou um projeto de lei em segunda discussão. Já havia acontecido a primeira discussão do projeto, numa outra sessão, e na sessão posterior se vota o projeto pela segunda vez. E o projeto é bacana, por isso que eu estou destacando aqui. É uma lei onde fica instituído o hip hop como manifestação cultural de relevância social, passando a fazer parte do calendário oficial do município de Macaé. E é o dia 12 de novembro que passa a ser a data oficial da comemoração da cultura hip hop. É muito importante porque, às vezes, a gente pensa muito em preservar prédios, homenagear pessoas, dando nome de prédios, de lugares públicos, mas também existe a parte cultural.
E a cultura, ela não é material. Você não pode tocar na cultura, você não pode guardar a cultura no bolso. A cultura é um patrimônio imaterial. E a Leandra Lopes, a vereadora, trouxe essa preocupação, estabelecendo o dia 12 de novembro, todo dia 12 de novembro, será o Dia da Cultura Hip Hop. E eu destaquei, dentro do projeto de lei, e é mais uma coisa que eu quero trazer para vocês, o projeto de lei ele vem com o seu texto, dizendo como será a lei, e uma justificativa de por que essa lei foi criada. Toda lei que você encontrar aqui na Câmara Municipal, consultando o SAPL, onde você consulta todos os projetos de lei, todas as indicações, todos os requerimentos dos vereadores, eles têm uma justificativa. E essa justificativa, que faz parte do texto do projeto de lei, eu quero ler para vocês, porque é bem bacana, bem legal, e eu destaquei ela aqui. Hip Hop é reconhecido como uma verdadeira manifestação cultural, criada na década de 70 nos guetos de Nova York. Tal expressão representa a junção de 4 segmentos de uma cultura originalmente periférica. O rap, sigla que traduzida para o português significa ritmo e poesia, os DJs, o breakdance e o grafite. A vereadora também, essa foi a justificativa da vereadora, e a vereadora aproveitou para reforçar a sua indicação para que esse espaço do hip hop aconteça ali junto à Ponte da Barra, essa ponte nova, recém-inaugurada, que liga a Barra ao centro, mas para o lado da Barra, nesse lado da Barra, que passa a ser utilizado como indicação, espero até que seja atendida, para que ali funcione um espaço de hip hop na cidade de Macaé. Excelente projeto de lei, e eu espero que todo ele se realize, porque cultura, seja ela qual for, é sempre importante para os grupos de pessoas que se interessam por essa parte da cultura, seja o hip hop, seja a música clássica, seja o forró, seja o rock. O importante é fazer cultura, porque é a cultura que une as pessoas. Já em outra matéria, agora uma moção de aplauso, e aí eu vou destacar também o que é uma moção de aplauso. Moção é uma menção de destaque, uma intenção de ressaltar ou de elogiar uma pessoa, um trabalho, uma instituição. E existe essa ferramenta no Legislativo, na Câmara Municipal, que é a moção de aplauso. Existem outras, como mérito político, como cidadania. Existem algumas medalhas que a Câmara de Macaé também entrega. E conforme elas forem acontecendo durante o ano, eu vou trazendo para a gente debater e aprender sobre elas. Então, essa moção de aplauso também foi apresentada pela vereadora Leandra Lopes. Ela fez essa honraria para a senhora Eduarda Farage. A Eduarda, ela conquistou uma das maiores notas na edição do Enem de 2024. Eduarda, ela acertou 175 das 180 questões da prova. Se acertar 175 de 180 é realmente um feito e merece essa moção de aplauso, e ainda mais pela Eduarda ser macaense e ganhou um destaque nacional pelo seu método de estudo. O grande desempenho levou a tão sonhada vaga no curso de medicina da UFRJ. E o segredo, segundo ela, foi estudar menos, mas com eficiência. Eu lembro que eu li essa matéria sobre a Eduarda nas redes sociais. Ela tinha feito já por uns 2, 3 anos, estudando 10, 11 horas por dia. E ela foi reduzindo o número de horas e melhorando a qualidade no estudo, e ela foi melhorando também os resultados. Ela diz aqui, no início da trajetória de Eduarda, em 2020, ela estudava cerca de 6 horas por dia. Em 2023, chegou a intensificar o ritmo para 10 horas diárias. Mas, ironicamente, teve seu pior desempenho. Essa é a fala da vereadora Leandra Lopes. Só quando reduziu para 5 horas diárias, em 2024, ela conseguiu esse salto que precisava,
sendo um dos melhores resultados de todo o Brasil. A vereadora ainda justificou dizendo que a intenção dessa moção de aplauso é inspirar outros jovens macaenses a conseguirem conquistar seus objetivos. Então, nem sempre um projeto de lei ele vem para homenagear diretamente, no caso da moção de aplauso, uma pessoa. Serve também para, no momento que dá o destaque a ela, você inspire outras pessoas a seguir por esse caminho, a entender que pode dar certo, entender que pode funcionar, porque não é vergonha a gente copiar as coisas dos outros. Ainda mais, especificamente, copiar o que dá certo, copiar o que funciona, copiar o que dá resultado. O que não é muito bom e não é recomendado é você copiar aquilo que é ruim, copiar o que não funciona. Aí já é um outro papo, então é bem legal a gente destacar o que funciona, o que dá certo e fazer com que as pessoas sigam nesse caminho. Porque a gente quer a educação de Macaé cada vez melhor e os bons exemplos têm que ser tomados como objetivo, como meta, e não como apenas uma exceção que não vai acontecer mais. Então, muito bacana, a Leandra Lopes homenageando a Eduarda Farage. Espero que a Eduarda ainda ensine muita gente a conseguir notas tão altas e conquistarem seus objetivos. Muito bacana. Seguindo, nessas últimas sessões que a gente tem acompanhado, a vereadora Liomar Queiroz e a vereadora Manu Rezende aprovaram um requerimento ao Executivo para que o cartão Macaé, que é utilizado no sistema de transporte, também seja recarregável. Olha que bacana. Para que o passageiro pague a tarifa de R$1 junto com a passagem do cartão. Então aqui, o instrumento, e que são duas vereadoras que utilizaram o requerimento, isto é, fazer um pedido ao Executivo, um pedido ao prefeito, e aqui eu destaco também não só pela importância da matéria, mas por ser um requerimento feito por dois vereadores, no caso duas vereadoras, que é válido, que também pode ser feito. Inclusive, na história da Câmara Municipal, já teve projetos de lei, requerimentos, indicações assinados pelos 17 vereadores, ou às vezes por 16, por 10. Então, nem sempre um projeto de lei é feito por apenas um vereador. Deve ser feito, é lógico, no mínimo por um e no máximo pelo número de vereadores que Macaé possui, que hoje são 17. Então, nesse caso específico, foi a Liomar Queiroz e a Manu Rezende que fizeram esse requerimento ao prefeito. O requerimento é uma espécie de, além de pedido de informações, também de uma sugestão. Todo mundo conhece e muita gente usa o cartão Macaé. Aquele cartão que a gente passa no ônibus e a gente paga apenas R$1 pela passagem. Só que são dois trabalhos. Você passa o cartão lá na maquininha e depois você pega R$1 ou o dinheiro que você tiver, dá ao motorista e o motorista te dá o troco ou recebe R$1 e segue viagem. O que as vereadoras querem nesse requerimento é deixar isso ainda mais rápido, mais eficiente. No exemplo que tem em outras cidades, que você tem no exemplo Rio Card, que agora no Rio de Janeiro já mudou de nome, agora se chama Jaé, você recarrega o cartão. Isto é, você bota um crédito ali no cartão. Você pode botar o crédito que quiser. E na hora que for passar o cartão, também já desconta R$1 do crédito que você tem nesse cartão. É uma excelente ideia, já acontece em muitos lugares e pode sim acontecer em Macaé. É a sugestão das vereadoras. A Liomar, quando estava discutindo esse requerimento, ela ressaltou que é uma medida para facilitar a vida das pessoas e contribuir para a segurança no trânsito. Leandra também falou no requerimento. Ela ressaltou que é muito importante, até porque as pessoas andam cada vez com menos dinheiro no bolso, que são duas verdades. É uma questão de segurança, como destaca a Liomar, já que o motorista não precisa ficar mais tempo prestando atenção em outras coisas que não a direção, e também uma facilidade. Na vida moderna, a gente está andando cada vez menos com dinheiro. Ou a gente coloca o cartão no próprio celular e anda com o celular, ou a gente tem aquele cartão de aproximação, que a gente só paga com dinheiro de plástico, é o que a gente cada vez mais tem usando. E eu até conto para vocês, se eu olhar minha carteira hoje,
não tenho R$1, nem moeda nem nota. Eu uso tudo no cartão ou no celular. E eu acho que muita gente faz isso. Por isso que a proposta das vereadoras, além de ser mais econômica e mais prática, também é uma proposta moderna que tem a ver com o mundo que a gente está vivendo. E aí as sessões têm acontecido normalmente. Numa das sessões que a gente está analisando, eu vou destacar uma explicação pessoal do vereador Cezinha. O Cezinha trouxe excelentes números da segurança pública, também da pecuária, na agricultura e na geração de empregos aqui do município de Macaé. Ele deixou claro que esses avanços acontecem devido à parceria com o Legislativo. Destacou também a abertura da Clínica do Autista, a reinauguração do ginásio poliesportivo. Foi uma prestação de contas, assim já no fim do primeiro semestre de 2025, já que a Câmara entra em recesso no mês de julho. E também porque o Cezinha, o Newton César, acho que ele gosta de ser chamado de Cezinha, eu vou manter o Cezinha. O Cezinha, ele é líder do governo. Então ele aproveitou, está chegando no final de mais um semestre, e fez esse balanço do que aconteceu no governo e nos últimos 6 meses. E algumas pessoas até são pegas desprevenidas quando a gente lê a lista de destaques do vereador. Segurança pública a gente escuta bastante dos índices muito bons que Macaé alcançou nos últimos anos, mas pecuária e agricultura. Macaé é um município muito grande. Não é o maior do estado, mas é um dos maiores do estado. Tem uma área rural muito grande que é muito bem aproveitada. Macaé é destaque na pecuária quando a gente fala de gado, e também na agricultura, quando a gente fala de plantação do agronegócio. Macaé é um destaque nacional e o maior município produtor de agropecuária e de agricultura do estado do Rio de Janeiro. Então ele destacou isso de uma forma muito curiosa, que muita gente liga, né, Macaé ao petróleo, à energia, ao gás, mas também é um município produtor rural. E ele destacou também a reinauguração que muita gente dava como incerta ou impossível de acontecer do ginásio poliesportivo. É uma obra impressionante, já serviu muito à população e agora volta a servir a população novamente. Quem conhece o ginásio poliesportivo sabe da importância e da beleza daquela obra e de como é representativo para a cidade de Macaé. Seguindo em frente, um pedido de requerimento verbal a vereadora Leandra Lopes fez. E antes de seguir no tema do requerimento verbal da Leandra, é uma palavra, uma expressão que eu ainda não usei aqui no Panorama, que é a ferramenta, né, o instrumento do requerimento verbal. Ele não é diferente, na essência, do requerimento que os vereadores apresentam lá no protocolo da Câmara, que vai para a mesa diretora e que depois vai para a votação. É um requerimento que tem o mesmo valor. Só que, de repente, numa sessão em que um tema está sendo tratado e novas ideias aparecem, novas informações aparecem, o vereador ele pode perceber que aquele tema é importante e fazer ali, no momento da sessão, ao presidente da Câmara, um requerimento verbal e pedir que a mesa diretora depois transforme esse requerimento verbal em um requerimento ali de fato, no papel, né, formalizado. Então, nessa sessão, a Leandra fez esse requerimento verbal e pediu à mesa para que registrasse. E esse requerimento verbal da vereadora Leandra fez um apelo e, ao mesmo tempo, uma defesa do cartão educação, para que os alunos continuem tendo a possibilidade de escolher o seu material escolar. Ela pediu que o secretário de Educação olhe com carinho para o programa, que não é um programa pessoal, e sim um projeto de cidade. Eu acho que quem vive a educação pública aqui de Macaé, e até a privada também, sabe do que a vereadora está falando. O cartão educação é um cartão que é entregue para as famílias que têm filhos que estudam nas escolas municipais, para que elas possam, através de lojas, empresas conveniadas, comprar seu material escolar, seus uniformes, sapatos, mochilas.
Isso, além de ser muito prático para o serviço público, onde a compra vai ser bem mais específica. Imagine você, a prefeitura, comprando calça ou sapato para todos os uniformes, para todos os estudantes. São 40 mil estudantes. E vai ter número faltando, número sobrando. Com o cartão cidadão, com o cartão educação, não tem essa possibilidade de sobrar ou de faltar material. Cada família, cada aluno vai comprar exatamente aquilo que precisa. E como tudo no serviço público precisa ser feito com planejamento, a gente está aqui mais ou menos no meio do ano, e a vereadora já está preocupada com o ano que vem, para que esse processo aconteça, para que haja os convênios e as verbas e toda a burocracia necessária para que esse projeto não acabe, para que, quando começar o próximo ano letivo, se possível até um pouco antes, as famílias tenham o seu cartão educação prontos, recarregados, para poder comprar material escolar, poder comprar uniforme, e que assim aconteça por todos os anos, porque é uma praticidade e também é econômico para o dinheiro público, né, para o nosso dinheiro. Então, bem importante esse requerimento verbal da vereadora, e eu sei que a vereadora conhece do assunto, porque Leandra Lopes já foi, inclusive, secretária de Educação. Para a gente finalizar o panorama de hoje, vou destacar aqui o Luciano Diniz, que na sua explicação pessoal, eu já expliquei o que é a explicação pessoal, deixou claro que as sessões entram em recesso em julho. Mas o trabalho dos vereadores continua. As comissões e as frentes parlamentares continuam funcionando e os gabinetes continuam abertos. Ele deu uma até breve e lembrou que dia 29 de julho, vocês sabem que dia é, né? Sabemos, né? Aniversário de Macaé, feriado e aniversário do município. No dia 29 de julho, a Câmara retorna com a sessão solene pelo aniversário da cidade. Foi um destaque importante e eu trago por dois motivos. Eu falei que os gabinetes continuam abertos no recesso, sim, mas também temos dois instrumentos bem importantes da Câmara Municipal que continuam funcionando, que são as frentes parlamentares. O que são as frentes parlamentares? É quando um tema ganha destaque, relevância, precisa ser tratado de uma forma mais direta, mais objetiva. Um grupo de vereadores, sem número definido, se reúne e formam uma frente, um grupo, que vai tratar exclusivamente desse tema quando estiverem reunidos. Então, as frentes parlamentares continuam funcionando. Assim, só para destacar uma que está em funcionamento atualmente, é a Frente Parlamentar em Defesa da Revitalização do Centro da Cidade. Essa frente continua fazendo seus encontros, conversando com as pessoas e planejando como melhorar esse objetivo, no caso, a revitalização do centro de Macaé. E também as comissões parlamentares. As comissões, diferente das frentes, é formada por um número específico de vereadores, são 5, com presidente, relator, membros e suplentes, e são comissões permanentes. Elas existem o tempo todo enquanto tiver um período administrativo da Câmara Municipal funcionando. Enquanto houver período administrativo, existe comissão. A comissão parlamentar, algumas que eu posso citar, é de saúde, de educação, e elas têm esse objetivo, tratar dos projetos de lei, das indicações, dos requerimentos que dizem respeito aos temas em que elas foram compostas. Por exemplo, chegou uma matéria sobre educação, como esse requerimento verbal que a Leandra fez do cartão cidadão. A Comissão de Educação vai olhar o requerimento, o papel, o texto, perceber que realmente faz parte da educação, vão dar os pareceres, favoráveis ou não, e vai seguir para a mesa diretora para ir à votação. É uma maneira assim, simples de explicar, e quando a gente tiver uma movimentação mais direta das comissões, uma ação mais direta das comissões, eu vou voltar ao tema e a gente vai trabalhar um pouquinho mais para entender como elas funcionam. Mas é bom o destaque do vereador Luciano Diniz, que diz que as comissões parlamentares e as frentes parlamentares continuam funcionando. Os recessos acontecem apenas nas sessões ordinárias. E aí, para fechar essa explicação de hoje,
Também acontecem as sessões extraordinárias. Sessões extraordinárias podem acontecer, inclusive, durante os recessos. Elas convocadas pelo presidente, elas acontecem de forma extraordinária e sempre tratando de um tema específico. Por exemplo, vamos falar do cartão cidadão, que é o tema mais ou menos do panorama hoje, e se convoca uma sessão extraordinária, pode estar em recesso, pode não estar no recesso, e se vai tratar apenas do cartão cidadão. Então, sessão extraordinária tem tema específico, assim como também as audiências públicas. Mas, meus amigos, é isso. É o panorama de hoje, mais um episódio do Panorama. Eu sou o Bruno Horta, estou em vários programas por aqui na TV Câmara, então continue acompanhando a gente. O Panorama de hoje termina por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, abraço a todos. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.